Pra que complicar? Simplifique com Brevante Sementes. Olá, muito boa noite para você. Te convido a começar a semana com muita informação voltada para a agropecuária brasileira, porque hoje o assunto é importantíssimo, é um serviço que o Canal Rural está prestando a todos os produtores do Brasil. A gente vai falar em plano safra, crédito e endividamento. O que muda nesse cenário com a Covid-19? Eu queria apresentar a partir de agora, lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram, e eu estou aqui, de olho no Facebook e no Instagram. A gente está com uma equipe de apoio que manda as perguntas que vocês nos enviam para que os senhores que eu vou apresentar agora possam responder perguntas também de quem nos assiste de casa. Primeiramente, gostaria de agradecer o Wilson Vaz, que aceitou o nosso convite. Obrigada. O Wilson Vaz de Araújo, diretor do Departamento de Crédito da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Uma boa noite para você. Boa noite, Suelen. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos telespectadores. Obrigada por ter aceito o convite. Ricardo Alfonsin, meu colega, meu amigo e também analista jurídico aqui do Canal Rural, falando de Porto Alegre. Boa noite, Sueli. Boa noite, amigo Wilson. Boa noite, amigos do Canal Rural aí. Vamos participar dessa importante live aí para esclarecer muitas coisas dos nossos produtores do país. Vamos começar falando, já que o programa é especial, voltado para a pandemia, para os impactos da pandemia na agropecuária. Wilson, relembra um pouquinho com a gente as medidas tomadas pelo Ministério da Agricultura para tentar diminuir os impactos do produtor, né, da agropecuária, e também da seca severa aí que comprometeu muito a safra do Rio Grande do Sul. Bem, essas questões, né, chegaram até nós já ainda no princípio de março, né, e aí nós começamos a discutir, ouvindo todos os setores, né, de todas as regiões do país, das diversas cadeias produtivas, e particularmente no caso da estiagem, começamos aí provocado pelo Rio Grande do Sul, né, e nós fomos estudando as medidas que poderiam ser viabilizadas nessa situação emergencial. Cabe destacar que tudo isso aconteceu com o caso da pandemia, né, do novo coronavírus, também no radar e acontecendo, enfim. E muitas medidas precisando serem tomadas, e envolvendo recursos orçamentários, portanto, não tão simples de implementação. E aí a nós, né, ao Ministério da Agricultura, no primeiro momento, nós vamos analisar o que era possível, factível de se implementar com os recursos escassos que nós tínhamos e com os recursos do próprio sistema financeiro. Por conta disso, em 9 de abril, né, nós aprovamos a resolução 4.801, com impacto em todo o país, né, por conta da crise do coronavírus, do Covid-19. E também valendo para a região sul essa medida, mas particularmente na região os municípios onde houve incidência de estiagem, né, ou seca severa, e que decretaram situação de emergência ou de calamidade, aí nós tivemos uma medida também específica para esses municípios. Então, quer dizer, tem um mês que essas medidas foram anunciadas, implementadas, e agora está no operacional dessas medidas. E nós estamos também removendo eventuais obstáculos, né, remanescentes para que essas medidas sejam efetivamente, né, implementadas. Wilson, eu vou falar com o Alfonsin, porque o Alfonsin é um estudioso do tema, ele conhece muito bem e tem um contato muito próximo com o setor rural. Doutor Ricardo, o Wilson falou aí das medidas, mas a gente está recebendo sempre várias reclamações de implementação dessas medidas. Quando elas precisam chegar na ponta, que é para a cadeia produtiva, elas acabam ficando prolixas demais. É isso mesmo? Realmente, o Wilson é uma pessoa que conhece como poucos, né, esse assunto, porque está lá há mais de 25 anos lá no Ministério, tratando desses assuntos, desde lá da securitização, do PESA. Então, é um homem
preparadíssimo para esse tipo de solução. Ele se sabe das dificuldades, não bastasse a Covid, ainda vem a seca aqui na região sul, uma situação complicadíssima, então as medidas precisam ser bastante abrangentes para atender todas essas dificuldades que o setor passou a enfrentar. Essa resolução 4801, que ela então tem para o atendimento nacional da questão da Covid, da pandemia, então ela trouxe aí soluções. Primeiro, prorrogou os custeios e investimentos com vencimentos agora para esse início de ano, para abril, maio, prorrogou para 15 de agosto deste ano, que para até lá as coisas se acomodarem. E também deu medidas de solução para Pronaf, Pronamp e cooperativas, trazendo então créditos emergenciais para esses 3 caminhos aí, tanto Pronaf, Pronamp como o Procap, que é das cooperativas, trazendo créditos emergenciais para atender a essas 3 linhas, né, do agro brasileiro. E isso aí está lá na questão da 4801, que é para todo o país. Temos realmente dificuldades ainda na implementação dela. Eu pergunto ao Wilson, primeiramente, essa questão até 15 de agosto, que foi esse prazo, qual é o objetivo em relação a essa prorrogação, no caso da 801, até 15 de agosto? Bom, Afonso, primeiro, obrigado pelas palavras aí generosas aí. Mas o que aconteceu é o seguinte: nós estávamos assim, no meio do caminho das discussões sobre o Plano Safra, né? Que normalmente entra em vigor em 1º de julho, essas medidas relacionadas aos próximos 12 meses, e no caso do investimento, para os próximos anos. Então, no meio disso, nós tivemos que tomar uma decisão de caráter emergencial, de um volume expressivo de dívidas que estão vencendo. Se você ver que tudo está vencendo nesse período que a gente prorrogou, né, se for só até julho, era mais de 75 bilhões de reais potencialmente prorrogáveis, né? Só nesse período aí, de março até julho. Então, o que nós colocamos? Nem todas as cadeias produtivas, aliás, a grande maioria delas não estavam passando por essa situação forte de falta de liquidez, né? Então, o que nós fizemos? Olha, vamos tirar, em função das dificuldades conjunturais desse momento, vamos dar um fôlego para o produtor, né, não precisar desfazer do seu produto, do seu negócio, atropeladamente. Então, a gente dá um prazo até 15 de agosto para ele efetuar o pagamento, e nesse inteirinho, inclusive, a gente vai amadurecendo as medidas relacionadas ao Plano Safra também. De maneira que, porque os recursos, quando você prorroga um contrato, tá? E aí, então, quando você prorroga milhares e dezenas, centenas de milhares de contratos, são muitos recursos envolvidos. E esses recursos, eles são os mesmos que financiarão o próximo ano safra. Não tem dinheiro novo na história, né? São dinheiros que são captados em depósito à vista, ou em caderneta de poupança, ou então em LCAs. Basicamente esses. Mas ainda tem fundos funcionais, com café, mas são dinheiros recicláveis. Eles vão e voltam e vão financiando, tá? Então, é para não correr o risco de comprometer o recurso por um período muito longo e ficar sem condição de financiar a safra. Então, nós estabelecemos 15 de agosto, né, no caso do coronavírus, né, e no caso da estiagem, nós colocamos para dentro os vencimentos até o final do ano. São passíveis de renegociação. Então, isso. Vencimentos até o do ano passado, né, que seriam para ingressarem nessa nova linha de negociação. Na área da estiagem, né? Da estiagem. Inclusive, vencimentos que já foram objeto de renegociações anteriores são passíveis de financiar, de alongar. Tudo que tivesse até o final de 2019 entra na negociação agora, na renegociação. Essa da região da estiagem, dos municípios que decretaram situação de emergência e calamidade. Nós temos três assuntos que são de linha nacional. Quer dizer, primeiro é a questão da agricultura familiar, que tem aquele crédito emergencial de R$20 mil, serve para todo o país. Se eu estiver errado, me corrija. 40 mil para o Pronamp, o médio produtor. E as cooperativas têm 100 milhões por cooperativa e mais
45, né, por 65 por produtor, por CPF. Então, essas três linhas, não só no Banco do Brasil, como em bancos privados, também poderão ser tratadas, quem tem financiamento em todos não só no Banco do Brasil, como nos demais bancos. Mas o que está havendo primeiramente, no aspecto parece que tem problemas burocráticos em relação ao problema do custeio dessa linha emergencial, que estaria vinculando com o custeio e criando problemas de liberação. Eu conversava com o Casuel da FETAG, ele me dizia que não estão conseguindo ainda criar uma situação de liberação dessa linha emergencial. O que está trancando nessa linha emergencial, tanto para a cooperativa, aliás, para a Pronaf como Pronamp, e depois falamos da questão das cooperativas. O que aconteceu é que, no momento que nós editamos a medida, essas resoluções, tá, nós só tínhamos uma fonte de recursos que não implicava em dispêndio para o Tesouro Nacional, porque esse nós não tínhamos orçamento naquele momento. Então, nós fizemos essas medidas, né, utilizando os recursos das exigibilidades sobre depósito à vista, que é um recurso direcionado para o crédito rural. Nós sabemos que o que se compromete aqui com essas operações, ela pode faltar para financiar o plano safra seguinte, mas nunca numa condição de emergência. Então, nós usamos essa fonte, né, e aí começamos uma corrida alucinada para conseguir os recursos para fazer frente a essas prorrogações de investimento, sobretudo com recursos oriundos do sistema BNDES. Tá? Então, talvez alguma dificuldade na implementação das linhas nesse momento esteja relacionado a agentes financeiros que não têm essa fonte de recurso, e aí ele tem que captar junto a uma outra instituição financeira. Isso aí que eu estou te falando, isso é uma coisa rotineira no sistema financeiro, tá? Esse processo a gente chama de DIR, depósito interbancário. Então, os bancos fazem esse movimento rotineiramente. Então, eventualmente, um banco que não tenha essa fonte disponível, do depósito à vista, ele foi buscar num outro banco, e aí pode levar um pouco de tempo nessa negociação. Mas Wilson, quanto tempo mais? Doutor Ricardo, só um pouquinho, quanto tempo mais, só para a gente entender, porque a gente entende a aflição do produtor rural tendo que acessar algumas linhas e não ter resposta sobre isso. Você tem como precisar ou isso realmente depende de cada instituição financeira? Não, dá para precisar sim. Por exemplo, quando você fala em Pronaf, Pronamp, os grandes aplicadores são o Banco do Brasil e os bancos cooperativos, né? Sicredi, Bancob e as cooperativas de crédito. Então, hoje, por exemplo, eu sei que o Bancob, por exemplo, ele amanhã, a instrução dele para operar essas linhas, onde o Bancob atua, já está na rua. O Banco do Brasil, como ele tem fonte própria e tem o 62 também, ele também já pode operacionar essa linha. O Sicredi, que ele está nesse processo de captação de recursos e viabilizar o recurso, para também engajar na linha. Mas hoje ainda conversamos com o Sicredi, é questão de dias também, e ele está tornando essas linhas emergenciais do Pronaf e do Pronamp, como bem mencionou o Ricardo, então, a condição dela é até R$20 mil para beneficiário do Pronaf e até R$40 mil para beneficiário do Pronamp. As duas linhas têm uma possibilidade de você pegar um pouco de recursos para uma verba de subsistência, a manutenção da família, medicamentos, essas coisas todas. Que até... Isso não precisa comprovar a despesa, né? Não, esse não, é um orçamento para essa finalidade, tá? E aí, no Pronaf pode pegar até 40%, então são 40% dos R$20 mil, e no Pronamp são 25% desse recurso, portanto, R$10 mil para essas finalidades, né, sem comprovação. Então, tudo isso, e o prazo para pagamento dessas linhas é até 3 anos. É assim, em condição normal, você veja bem, tudo que nós estamos falando, o risco da operação, ele continua com o agente financeiro. E tudo que tem um contratante e um contratado, ele tem um período de maturação mesmo. Você vê, quando nós anunciamos normalmente um plano safra, né, no mês de junho, coisa assim, o processo de regulamentação, a operação, ele leva de 15 a 30, 35 até 40 dias. Né? Por quê? Porque o risco é do agente financeiro, então ele vai verificar junto aos mutuários de que forma que ele atua, né? Então é isso. Agora, só para reforçar, Afonso, tem uma linha
porque teve uma crise de liquidez, de capital de giro nas empresas do agro também. Então, nós criamos também, também nessa resolução, para se contrapor aos efeitos do coronavírus, você criou uma linha do FGPP, né? Que é financiamento para garantia de preços ao produtor, que o limite é 65 milhões, com taxas de juros de 8% ou de 6%, com prazo de 240 dias para todas as empresas, ou agroindústrias, cerealistas, né, e cooperativas. Isso é em toda a área de atuação, em todo o território nacional, porque é por conta da pandemia. E lá, inclusive, cooperativas se beneficiam dessa linha também. E na região onde houve a estiagem, a seca, com decreto, aí tem também o Procap Agro voltado exclusivamente para as cooperativas. Também é isso, 65 bilhões de reais por cooperativa, limitado a 100 mil reais por associado ativo. Na origem foram 60 mil reais, depois nós elevamos para 100 mil reais, a semana passada. Então, esse das cooperativas... Esse das cooperativas também, eu estava conversando com o Paulo Pires, da FECOAGRO, e ele disse que está tendo grandes dificuldades de acesso, né, porque até agora não tem também uma situação tem uma questão que não está bem explicada por que não consegue acessar, porque seriam esses 100 milhões por cooperativa, aliás, são 65 e 100, né? São 65 milhões por cooperativa e 100 mil por cooperado. Esse aí parece que até agora já tem 2 meses que estão lutando em cima disso e ninguém conseguiu botar a mão no dinheiro. O que está acontecendo nesse das cooperativas? Vocês não são 2 meses, são 30 dias. A resolução é do dia 9 de abril, nós estamos no dia 11 de maio, portanto, são 30 dias. Eu penso que é, de fato, a questão operacional, mas é uma questão de dias para você equacionar isso também. Tá? Mas as cooperativas... Esse assunto está sendo trabalhado, isso que é importante. Já foi, nós fizemos esse ajuste, entendeu? Se necessário for, faremos outro, mas os ajustes que haviam nos pedidos, nós fizemos ele. Eu acredito, deve estar saindo também agora, aí, até quarta-feira, alguma medida relacionada às prorrogações dessa região de estiagem, sobretudo os investimentos do BNDES. Acho que a partir disso aí também vai facilitar, inclusive, as outras linhas também de financiamento. Tá certo. É uma experiência nova para todo mundo, né, Wilson? Esse é o problema. Estamos trabalhando com questões muito novas, entendeu? E muito emergenciais, e estamos falando de dinheiro, de financiamento, de empréstimo, de crédito, né? Então... tem o risco, a instituição financeira sempre vai, num momento até de crise, ela termina sendo mais rígida nas suas exigências, normalmente. Agora, na questão da 4802, que é específica para a área da estiagem, nós temos aí uma prorrogação dos custeios por 7 anos, se poderia ser feita, né? Desde que demonstrada a incapacidade de pagamento e a capacidade de pagamento da prorrogação também, né? Então, também aí, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um problema maior, que é na soja e no milho, porque a lavoura perdeu a metade da produção. O arroz colheu bem esse ano, até está com preço razoável. Nós conhecemos bem esse assunto de tantos anos, né, Wilson? E que ele traz um passivo mal resolvido, né, o arroz, essa questão da lavoura do arroz. Então, como ele tem parcelas que foram renegociadas no passado, tem parcelas que não, alguns não têm parcelas que não conseguiram renegociar, e tem agora essa obrigação nova aí, aliás, o vencimento desse ano, dos custeios, tudo isso. Então, a ideia seria juntar isso tudo nesses 7 anos, fazer um bolo dessa dívida e prorrogar nesses 7 anos, ou teríamos uma separação nisso? Não, as operações de custeio relacionadas a essa safra que está acabando de ser colhida, tá? Essas operações, portanto, custeio de 19 e 20, essas sim, nos municípios decretados situação de emergência e calamidade, tem a possibilidade de prorrogação de até 7 anos. Tá? Essas uma. Agora,
as dívidas que já foram objeto de renegociações anteriores, seja de custeio, seja de investimento, que tinham vencimento agora em 2020, essas dívidas elas estão sendo prorrogadas para o final do contrato, um ano subsequente ao vencimento final da operação. A parcela desse ano ficaria para uma posterior ao último. Exatamente. Isso no caso dos investimentos e dos custeios e investimentos que já foram objeto de prorrogações anteriores também. Aqui teve um aspecto que nos preocupou bastante, e mais ainda para quem está nessa situação, né, como devedor ou como fornecedor de crédito, é porque, como tem uma grande fonte que financia esse investimento, é o sistema BNDES. Portanto, todos os bancos privados, para operar com recursos equalizados de investimento, eles operam por meio do BNDES. Tá? E como essa prorrogação, no primeiro momento, ela foi colocada, né, nos recursos de 62, portanto, fora da fonte BNDES, e muitos bancos tiveram dificuldades, sobretudo a Cressol, que é muito, né, impactante na região sul, né, em menor intensidade os bancos cooperativos, então eles não tiveram aonde acomodar essas prorrogações. Por conta disso, nós fizemos uma garimpagem de recursos orçamentários, né, relacionados ao Plano Safra 2019-2020, levantamos um montante de recursos que seria possível, né, para a gente fazer as prorrogações. É meio complicado isso, mas na fonte original, que é o sistema BNDES. Fazendo isso, foi como sempre a gente fez prorrogações anteriores, então o operacional praticamente elimina a dificuldade. E isso aí deve já acontecer a partir de quarta e quinta-feira. O BNDES está conseguindo resolver o assunto. Primeiro, né, nós estamos trabalhando para que se aprove um voto no Conselho Monetário Nacional, seguindo a resolução do Banco Central, e aí o BNDES ele já está, né, estruturado para soltar as instruções para os agentes financeiros. Entendeu? Mas isso é tudo meio que imediato mesmo. E aí eu acho que já acomoda, dá uma bastante aliviada em relação à ansiedade. Senhores, deixa eu só pedir licença um pouquinho. Pedir licença um pouquinho para a gente pedir perguntas. A gente está recebendo um salve de muita gente, Goiás, Alain de Queiroz, o Luiz, o Leandro Camargo aqui com a gente também, a Edileuza Santos. Mandem mensagem se vocês têm qualquer dúvida relacionada a endividamento, crédito. Por favor, a gente está ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook do Canal Rural. Doutor Ricardo Alfonsin, tem mais algum tema relacionado a esses auxílios emergenciais e a FECA? Uma situação que todos hoje têm dificuldades também, porque para enfrentar essa dívida, ela vai ser prorrogada. Muito bem, consegue a prorrogação. Mas nós estamos em outro momento do Plano Safra anterior, que a Selic andava lá deveria andar em torno de 5%, 6%. Hoje ela está em 3%. As prorrogações vão acontecer com juros de 8%. Né? Então, nós estamos num momento complicado. As pessoas vão assumir um encargo de futuro aí muito pesado diante da rentabilidade da atividade. Essa situação não tem como mudar, né, Bispo? Como é que fica? Essa questão do juro dessas prorrogações é 8%, e isso nós não temos uma solução outra diferente que amenizasse para o quadro de hoje, de Selic de 3%. Como é depósito à vista. Esses contratos eles não são alterados. Portanto, que a prorrogação ela é autorizada nas condições originais do contrato. Tá? Então, de fato, elas serão carregadas nesse custo financeiro que tem. Talvez o que alivia um pouco é que ela é diluída no tempo, no ano e no tempo. Né? Elas são pagadas parceladamente, né? Mas as condições são originais do contrato. Como no passado também já teve situações que você carregou dívida com custo bem reduzido quando as taxas de juros do período seguinte estavam muito mais elevadas. Então, tem momentos e momentos. Nesse momento agora, coincidiu com a redução das taxas da economia como um todo, inflação, Selic, né? A exceção do câmbio, que deu uma subida muito forte, né? Mas, de fato, tem esse episódio. Mas, então, essas dívidas antigas elas serão carregadas nas condições originais de contrato. As novas, o Plano Safra, é isso que nós estamos, né, em negociação. Aí outra conversa. Perfeito. E a questão... Alfonsin, por favor. Diga. Eu queria só a gente avançar no Plano Safra, porque a gente tem mais uns 10, 15 minutinhos de live.
Tá bem. Deixa eu só perguntar o seguinte, a questão dessas prorrogações, o produtor terá que dar entrada, mais garantias, como é que vai se operar essa renegociação? Ele prorroga automaticamente a parcela desse ano do custeio e a garantia é a mesma? Como é que vai funcionar dentro das normas que temos hoje? Bom, nas resoluções nós não amarramos a nenhuma condição de entrada. Só que o que a gente diz, essa dívida, de fato, está relativamente num custo, né, não tão baixo. E você vai ter uma demanda por um novo crédito aí na frente. E qualquer prorrogação que se faça, como o risco é do agente financeiro, então não tem como se evitar um impacto no limite de tomada de crédito do produtor rural. Então, por isso a leitura da gente aqui, aqueles que realmente, né, têm condição, o nível de perda não tenha sido tão acentuado, tão severo, e que eventualmente possa, né, dar uma entrada, mas a decisão é dele, tá? A decisão é dele, o agente financeiro também deve, como ele está, né, fazendo essa prorrogação, ele deve dar uma examinada na capacidade de pagamento de cada mutuário também, né? Ele sabe, tem o decreto municipal, tem o nível de perda de cada município, né? Sim. Então, eu acho que é uma questão aí de racionalidade, tanto de quem vai conceder a prorrogação e, sobretudo, daquele que vai se beneficiar dessa prorrogação. Porque ele continua um mutuário, um cliente forte para o agente financeiro e tem todo o seu negócio pela frente, né? Aqui na questão da estiagem, só um minutinho, na questão da estiagem, ainda tem uma situação de que nós vamos ter aí uma parte que não tem o decreto, né? O decreto foi feito posteriormente, aí eles não estão incluídos nessa renegociação. Poderíamos, o banco parece que está utilizando aí, então, o manual de crédito para aqueles que não têm o decreto, utilizar outra forma, outra linha de crédito. É isso que está acontecendo? Não é bem outra linha de crédito. Se você for analisar bem, as condições que foram dadas para essas prorrogações, nessas resoluções novas, elas não diferem muito do que já está autorizado no manual de crédito rural, né? Por exemplo, tem uma instrução, os normativos, que diz que você pode prorrogar, os agentes financeiros estão autorizados a fazer as prorrogações nas condições originais de contrato, em condições de frustração de safra, dificuldade de comercialização ou de preços. Então já pode fazer. No caso do investimento, essas prorrogações, elas estavam limitadas a 8% do saldo que o agente financeiro tem em carteira naquele programa de investimento. Então, no investimento, o que se fez foi tirar agora, a partir desse ajuste que nós estamos fazendo essa semana, tirar essa restrição dos 8%, de maneira que você, então, pode fazer a prorrogação. Exatamente. E aí os municípios que estão fora, nesse primeiro momento, entendeu? Os bancos podem, sim, analisando dentro do que já está estabelecido, enquanto a gente avalia. Chegou para a gente da Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, acho que uma semana atrás, mais 71 municípios naquele momento. O Wilson está ouvindo a gente? Vamos esperar para ver se a gente consegue restabelecer. Enquanto isso, eu vou dando alguns números interessantes aqui em relação ao Plano Safra 19-20. 156,6 bilhões foram acessados entre julho de 19 e 2020. Os produtores rurais, durante esse período, contrataram 12% mais em crédito em relação à safra 18-19. Ricardo Alfonsin, você me ouve? Ouço. Por que você acha que o produtor rural brasileiro precisou acessar aí quase 15% a mais de crédito mas dentro isso é muito, isso são contas, Sueli, que não... Se você analisar, são linhas de crédito que não são normalmente aquela que vai direto para o produtor, são de comercialização, são de investimentos, de muitas outras coisas que não é aquela linha direta do custeio. O custeio nós temos um problema que no Brasil nós estamos aí com 35% da necessidade atendida pelo custeio. Então, é sempre uma dificuldade, porque com essas situações aí agora
se a gente conseguir entrar se o Wilson voltar aí, pela falta do seguro, cada vez mais as pessoas vão ficando excluídas do crédito, né? E, em função disso, a necessidade de aumento desses volumes para que sejam atendidos. Mas, infelizmente, o crédito cada vez é mais seletivo, dificuldades para o produtor entrar no crédito é muito grande. Então, essa é uma questão. Para o novo Plano Safra, se o Deus voltar, nós temos uma previsão orçamentária de 1 bilhão de seguro, o que melhora bastante a situação. Bastante. Se nós tivermos finalmente um seguro, nós vivíamos trabalhando com 400 milhões e agora nós teremos 1 bilhão, que conseguiram colocar no orçamento, que se espera que seja implementado, que com isso, né, o financiamento terá uma segurança maior, os bancos terão uma segurança maior para poder conceder mais créditos. Então, isso é uma expectativa. O que me preocupa da nossa conversa hoje aqui, né, com todas essas renegociações, pode enxugar muito o volume de crédito, porque o dinheiro é o mesmo. Se a pessoa não devolve ou pagar, se ele prorroga por 7 anos, se ele prorroga numa outra situação, esse dinheiro diminui do volume total que o crédito vai ter. Então, essa é uma preocupação. Uma coisa importante que até tratei com o Benedito Rosa semana passada no Rural Notícias, ele me disse uma frase que eu achei interessante. Tão importante quanto o volume destinado é a maneira com que esse dinheiro vai chegar e se vai chegar efetivamente ao produtor, que é o problema que a gente tratou aí com o Wilson, né? E assim é importante que se saiba que, como o Wilson disse, a fonte é o depósito à vista e a poupança. E numa situação de crise como essa nossa, né, o percentual, hoje parece que é 35% do depósito à vista, que é destinado ao crédito rural, se não existe o depósito, é uma estimativa de volume quando foi lançado o Plano Safra. Eu vou ter 180 bilhões de reais, mas contanto que esse dinheiro exista dentro do banco. Se as pessoas não depositarem no banco, se não existir essa disponibilidade de dinheiro à vista dentro do banco, esse volume de recursos se reduz, ele não vai ser oferecido ao produtor. A mesma coisa a poupança rural, se não houver a poupança, se as pessoas desacreditarem na poupança com esse rendimento que ela tem hoje, diminui também o volume de crédito que vai ser utilizado no Plano Safra. Então, tudo isso é uma situação, eu sempre digo que o Plano Safra termina sendo uma miragem, assim, eles que são colocados números que nem sempre eles vão existir na hora da realidade do negócio. Então, o acesso ao crédito fica cada vez mais difícil. E é importante colocar aqui também que nós temos hoje 60% mais ou menos do crédito brasileiro é captado junto a empresas, junto a fornecedores, a tradings, e esse problema que nós estamos tendo hoje, todo o país, porque com esse dólar, esse tamanho, muita gente contratou com dólar baixo pela necessidade, situações de entrega de produto com grandes... Ele não tem uma solução para esse endividamento junto a esses fornecedores. Então, há um trabalho aqui da Federação da Agricultura, o Antônio da Luz, com o BNDES, estão montando uma operação junto ao BNDES para tentar criar uma solução, uma operação estruturada que pudesse trazer uma solução para esse endividamento fora banco, né? E esse aí o próprio conversava antes aí com o nosso Wilson, ele me dizia que está acompanhando, que o governo acompanha essa situação dessa solução para o crédito fora banco, mas ele não tem uma ingerência, ajuda junto ao BNDES, porque o BNDES é que vai fazer essa estrutura, mas o BNDES não conhece muito isso, demora para isso acontecer, e nós precisamos, a Farsul já tem a sinalização do BNDES para 2 pilotos, um piloto junto à cooperativa e um piloto junto a uma cerealista, para, a partir desses 2 pilotos, criarem essa operação estruturada para trazer uma solução a esse grande endividamento, que é o maior endividamento hoje, junto a fornecedores. Então, esse é um problema seríssimo, que ainda não tem solução, está sendo montada essa operação, e aí nós temos aí o produtor com essa grande dificuldade, né? Tanto aquele que está excluído do crédito, como aquele que vem buscando essas alternativas junto a fornecedores de insumos.
Então, é uma situação complicada, nós já conversamos aí também, aí vem a questão da recuperação judicial, que vem sendo uma solução utilizada, situação complexa que o agro vem enfrentando. Mas eu espero que nesse ano, tendo o seguro, se realmente for implementado esse 1 bilhão, se os juros vier para uma taxa adequada no que vive a economia hoje, com essa taxa de 3%, e aí poderá o produtor passar a ter mais acesso ao crédito e esse plano safra não seja uma ficção como tem sido antes. Alfonso, o Wilson está me falando aqui que está tentando restabelecer a conexão dele, está com dificuldade. Eu acho que é um momento que todo mundo está com a internet sobrecarregada, infelizmente, mas a gente tem aí mais uns 5, 6 minutinhos de live, vamos torcer para que ele consiga entrar para responder perguntas sobre o plano safra. Deixa eu te colocar uma outra situação que não foi falada aqui, que também tem uma outra resolução, que foi a última que saiu, a 4.810, que ela cria situações de facilitação acesso ao crédito, porque com a dificuldade dos cartórios fechados, então a pessoa que tem um arrendamento, ele não precisa, hoje ele teria dispensa de apresentação do registro desse contrato de arrendamento em cartório, bens que ele vai dar em garantia, ele não precisa trazer a liberação também, que eles estão liberados, ele vai ter um prazo maior para isso, e uma expectativa que se tem também é que haja, no curso desse tempo, uma redução da necessidade desses registros, porque isso tem encarecido substancialmente os financiamentos. Então, se essa medida 4.810 já traz uma série de medidas para diminuir esses entraves burocráticos, né, facilitando a vida do produtor, que é muito complexo, o financiamento termina com essas coisas encarecendo da necessidade dessas coisas todas, e com a subvenção do seguro vai ficar melhor a situação do custo do financiamento, que se espera que aí ele ande em outras condições. Alfonso, eu acho que a gente conseguiu restabelecer a conexão com o Wilson. Wilson, você me ouve? Coisas da internet. Coisas da internet. Mas deixa eu dar informações aqui importantes, principalmente em relação ao Plano Safra. De repente não dê tempo do Wilson voltar, mas antes da gente entrar no ar ao vivo, eu e o Ricardo Alfonsin, a gente conversava com o Wilson sobre a notícia que ventilou há algumas semanas, que o Plano Safra, o anúncio do Plano Safra, poderia sim ser antecipado por conta da pandemia. Ele disse que sim, que essa informação ventilou nos bastidores do Ministério da Agricultura e da Economia, porém não foi batido o martelo se realmente vai haver uma antecipação ou não. Agora, tem uma pergunta interessante que chegou agora, eu acho que o Ricardo Alfonsin pode responder isso, porque ele também falou sobre isso agora há pouco. O Daniel Dente falou o seguinte: qual juro será que vem no Plano Safra? Ricardo, você acredita que o governo vai ser equilibrado nessa decisão, em vista de que a gente tem aí a menor taxa Selic da história? É importante que as pessoas saibam que o juros do crédito rural, ele não tem custo para o banco. O banco ele é do depósito à vista. Então, ele não tem o custo é zero para o banco, é um bom negócio para o banco, o risco é dele, porque se ele emprestar e o produtor não pagar, ele vai correr o risco. Mas em termos de rentabilidade, a 8% é maravilhoso hoje para a rentabilidade em relação ao banco. Nós estamos hoje com 4,6% no juro da agricultura familiar, 6% no Pronamp, do médio produtor, e 8% no produtor na agricultura empresarial. Realmente são valores muito altos em desacordo com o que nós temos hoje. Se fala que ele viria para 6%, eu acho muito pouco ainda a redução, se vier só para 6%, tem que vir para bem menos, porque não tem... Como o juro não... O único custo que tem o crédito é a subvenção da administração. O governo bota uns 10 bilhões, mais ou menos, por ano, para a questão administrativa do crédito rural. Não, esse dinheiro não significa equalização de juros. Então, ele não se justifica ele ter esse valor tão alto que está hoje, e se não, no plano terá que baixar.
Alfonsinho, a gente tem aí Tô de 3 volta, minutinhos viu, para Sueli? encerrar. Voltou! Sim, estou te ouvindo, Wilson. Queria aproveitar esses últimos 3 minutinhos para que o Wilson falasse sobre Plano Safra, a possibilidade de antecipar o anúncio, e o produtor está esperando os juros mais baixos. Ele vem, Wilson? Desculpe aí, mas o sinal realmente ele ficou fraco aqui. A gente entende perfeitamente. É o seguinte, Plano Safra, nós estamos, né, o processo de discussão começou em fevereiro ainda. Aliás, quando nós anunciamos um Plano Safra, né, a ministra Tereza Cristina falou, olha, já estamos debruçados em cima do próximo, né, do próximo Plano Safra. Então, a gente vinha num ritmo, ouvimos todas as representações de produtores, da Frente Parlamentar da Agricultura, de agentes financeiros, da indústria, enfim, tudo que a gente usa para construir o Plano Safra, tá? Aí veio todas as dificuldades de liquidez ocasionadas pelo coronavírus. E recursos orçamentários, né, em volumes muito, muito expressivos, que vão ter impacto aí pela frente também. E nesse meio que a gente está discutindo o Plano Safra. Felizmente, a informação que nós temos é que o crédito no setor rural ele tem fluído naturalmente, seja custeio, seja investimento. E isso nós ouvimos de diversos agentes financeiros. Tá? Nós estamos no processo de construção, junto à área econômica do governo, também do plano, que é claro, ele passa por volume de recursos e por taxa de juros, sobretudo. Tá? Então, nesse momento, a gente está em processo de discussão à luz do comportamento das outras variáveis da economia, como taxa de inflação, a Selic, taxa de câmbio. Uma coisa importante é que eu falei agora, é que nós temos um valor previsto em orçamento esse ano para um seguro agrícola, a subvenção ao seguro agrícola, que poderá melhorar bastante essa situação. A ministra Tereza Cristina ela tem sido muito enfática desde que ela assumiu, né? E isso é ponto no governo como um todo, de você evoluir mesmo na questão da subvenção ao prêmio do seguro rural. Né? Então, nós devemos, esse será de fato uma coisa que deverá ter tratamento, né, ainda, né, bastante forte no Plano Safra, e programas de investimentos prioritários, como armazenagem, sistemas de irrigação, muito importante para a região sul, o programa BC, né? Isso tudo deve estar sendo ponderado aí no Plano Safra. Infelizmente, eu preciso encerrar. A gente tem um leilão na sequência e operacionalmente fica inviável a gente ficar no ar. Wilson Vaz de Araújo, diretor do Departamento de Crédito da Secretaria de Política Agrícola do MAPA, obrigada pela sua presença. Uma ótima noite. Muito obrigado. Uma ótima noite para vocês, né, aí do Canal Rural, para o meu colega Afonsinho e a todos os seus ouvintes e telespectadores também do Canal Rural. Obrigada. Ricardo Alfonsinho, boa noite para você. Boa noite, obrigado, Sueli. Um abração, Wilson. Prazer te reencontrar aqui pelo vídeo. Muito obrigado. Esse foi o CR News especial. Falamos de Plano Safra, crédito, endividamento, o que muda com a Covid-19. Você pode assistir no Facebook do Canal Rural, que o conteúdo está lá, todinho. Boa noite para você, ótima semana. Para que complicar? Simplifique com Brevante Sementes.